Meu nome é Anderson Martins Rocha do Prado e eu sou orientado pela professora doutora Lígia Laís Fêmea. Eu irei apresentar aqui na nossa mostra IC o seguinte apresentação. O Thor e a esfera são homeomorfos. A partir disso, a gente vai ter a nossa organização estrutural do nosso trabalho, que ele vai ser organizado em 6 tópicos, né? No objetivo, como está escrito, introdução, preliminares, a gente entra na nossa aplicação, que é a característica de Euler, a gente depois vai concluir e a gente vai ter nossas considerações finais. Bom, como objetivo inicial, a gente sabe que a característica de Euler ela é um importante invariante topológico. E o interessante nela é que ela associa aos espaços um número inteiro. Logo, nosso principal objetivo é apresentar a característica de Euler como um invariante topológico, utilizando esta aplicação. No caso, descobrindo assim se existe ou não homeomorfismo entre o toro e a esfera. A partir disso, né, a gente vai para a nossa introdução, que nada mais, nada menos é que a gente sabe que existem vários invariantes topológicos. Claro, a característica de Euler que a gente vai abordar é uma delas, mas podemos também ter as do grupo fundamental, as dos grupos de homologia, mas o propósito desse estudo sempre vai ser o mesmo, desses invariantes topológicos. A gente vai permitir identificar espaços que não são homeomorfos. E a partir disso, então, a gente começa da nossa estrutura, o nosso trabalho, no qual a gente tem nossas preliminares. Nessa sessão a gente vai abordar alguns conceitos fundamentais, né, que nada mais são do que algumas definições para a gente ter a base para a gente fazer a nossa aplicação. E essas definições e mais sobre elas a gente pode consultar nossa primeira referência. A primeira definição, nada mais nada menos que é sobre o homomorfismo. Então, o que é um homeomorfismo? É uma função que liga x a y, né? No caso, para ela ser um homeomorfismo, ela tem que ser injetora, sobrejetora, ou seja, uma função bijetora, né? Além disso, ela tem que ser contínua e possuir essa inversa também contínua. Quando a gente respeita essas regras pré-estabelecidas, a gente vai dizer que esses x e y são homeomorfos, certo? A segunda definição a gente fala sobre o espaço topológico de Hausdorff, que dados dois pontos distintos A e B de X, né? No caso, esses pontos, esse Azinho e esse Bzinho, que estão nesse X, nesse conjunto que a gente pode dizer, a gente consegue a partir dele ver dois abertos disjuntos, ou seja, essa interseção ela vai ser vazia, com um aberto em A, no caso esse Azão, contendo esse Azinho, e um outro também contendo o aberto B, que no caso é esse Bzinho. A gente lembrar também que é relevante a gente ter em mente que todo espaço métrico é de Hausdorff. Dando continuidade, a gente vai ter essa definição 3, que dizemos que um espaço topológico X é conexo se os únicos subconjuntos simultaneamente abertos e fechados de X, né, são vazio e o próprio X. É equivalente a gente dizer que se esse X ele é conexo, A e B são abertos de juntos, tais que obedecem essa formação. No caso, por exemplo, no caso aqui que a gente está dando como definição, X é igual a A união B. O que isso significa? Ou A vai ser vazio, ou B vai ser vazio. A partir disso, a gente tem a definição do espaço topológico, né? Que dado um espaço topológico X, ele é dito compacto se toda família de abertos cuja reunião é X admite um número finito de abertos desta família, cuja reunião ainda também é o próprio X. Em outras palavras, a gente pode dizer que esse X é compacto se toda cobertura de X admite uma subcobertura finita. Tanto a partir desses preceitos que a gente viu, né, essas preliminares, a gente chega na característica de Euler. O que é? Um número inteiro x de p, que no caso é um número característico de Euler, associado a um poliedro, recebe esse nome devido em homenagem ao matemático Euler. Euler escreveu uma carta para o matemático Christian Goubet em 1750, onde ele afirmava que esse número x de p igual a 2 para qualquer poliedro. Só que historiadores depois viram que essa relação foi descoberta posteriormente que não é equivalente, de certa forma, pois a relação de Euler ela é válida para poliedros convexos. Agora, para poliedros que não são convexos, aí é um caso à parte, onde x de p pode ser diferente de 2. Logo em seguida, a gente tem a definição 5, que é a característica de Euler propriamente, que seja um P
um poliedro e denotemos V como número de vértices, F o número de faces e A o número de arestas, desse P, né, desse P poliedro, o número x de P, o número característico, que é denominado característica de Euler, é dado por V menos A mais F. Ora, a partir disso, a gente vai ter que, para calcular a característica de Euler das superfícies, no caso o tório e a esfera, a gente vai ter que não apenas necessitar dessas definições, a gente vai ter que ter uma definição de triangularização de superfícies, para depois a gente aplicar essa fórmula que a gente encontrou anteriormente. Então, como a gente sabe que a fórmula depende do número de vértices, arestas e faces, a maneira de calcularmos irá depender de uma triangularização, como eu havia dito. Com esse intuito, a gente define superfícies e triangularização. O que é uma superfície? Uma superfície é um espaço de Hausdorff, compacto e conexo, tal que para cada ponto existe um aberto que o contém e que é homeomorfo a uma bola aberta do R2, certo? A partir dessa definição, a gente vai definir outra, que no caso é sobre superfícies trianguláveis. Uma superfície é triangulável quando a gente pode dividi-la em um número finito de vértices, arestas e faces com as seguintes condições. Qualquer aresta é a aresta de dois triângulos, certo? Dados dois triângulos, existe uma sequência de triângulos começando em um e terminando no outro, de modo que os dois triângulos consecutivos possuem uma aresta em comum. E com isso a gente vai definir o teorema, que é a nossa base para a gente ir para a nossa aplicação, que a gente não vai demonstrar, mas ele está em 2, devido ao nosso tempo. Se S1 e S2 são duas superfícies fechadas, então S1 é homeomorfa a S2, se somente se a gente ter a característica de S1 igual à característica de S2, certo? Então, a partir de todas essas definições desse teorema, a gente agora pode ser capaz de responder a nossa pergunta. Então, dado a triangularização a seguir do tório, né, a gente quer calcular a superfície característica dele. Então, a gente vai usar essa triangularização aqui no caso, né, que a gente tem, essa triangularização aqui, que já fora dada, né, a gente pode chamar ela basicamente como um retângulo identificado, ou uma espécie de planificação dessa superfície, no caso, né, que a gente vai estudar. A gente tem que lembrar de uma coisa, que é a seguinte, de identificar B com B, teríamos o cilindro, né? E para os lados A, né, no caso, a gente formaria esses círculos aqui, como a gente está tendo aqui na figura, que a partir disso tudo a gente formaria então o tório. Posteriormente, então a partir disso, a gente é capaz de fazer a característica de Euler. Então o que a gente tem que fazer? A gente sabe que o número característico ele é inteiro e ele é dado por V menos F mais A. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar esses vértices, essas arestas, essas faces. Como que a gente faz? Bom, para a gente achar o número de vértices, a gente tem que contar a partir desta planificação, né, dessa triangularização do tório, e identificando, e após isso a gente vai chegar no resultado, que é um número inteiro. Bom, então o que seria? Para a gente contar os vértices, a gente sabe que esse é um vértice, esse é outro, esse também esse daqui não é, por quê? Porque ele é identificado a este daqui, por isso não conta. Dessa mesma forma, esse não vai ser identificado, nem esse, porque eles, quando a gente for identificar, a gente vai ver que ele vai corresponder ao outro lado, né? E o mesmo vale para essa parte aqui desse B de baixo. Portanto, os vértices são dados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para o número de arestas, a gente vai ter que contar a partir da triangularização. Então, o que seria? A gente tem 1, 2, 3, a gente tem 4, 5, 6, a gente tem 7, 8, 9. Essa daqui não vai contar, porque a gente fazendo a identificação ela vai ser correspondente a essa. Então, se a gente tem 9 aqui e a gente for ver que tem em cada faixa tem 9, 9 vezes 3, porque a gente tem 3 faixas, 27. Se a gente fosse analisar um por um, a gente ia ver onde que é identificado. Com isso, falta a gente descobrir só o número de faces. O número de faces é o mais fácil. Porque a gente tem esses triângulos subdivididos, né, da triangularização. Então a gente tem 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6 em cada faixa, então 6 vezes 3, 18. Então a gente vai ter 18 faces. Ora, a partir disso é só a gente julgar no número característico de Euler, na fórmula. Então a gente tem que x de t quadrado do toro, né, é v menos f, v menos a mais f. No caso, 9 menos 27 mais 18, que dá 0. A partir disso, a gente chega, então, na esfera, que ela, a triangularização da esfera, é esse tetraedro, que é a gente fazer o mesmo processo. Só que nesse caso aqui, a gente pode ver que é nítido que a gente não tem mais aquele problema de identificação. Ora, então, quantos vértices a gente tem? A gente sabe que são esses pontinhos pretos. Então a gente tem 4 vértices. O número de arestas é fácil de contar. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o do fundo. E o número de faces de um tetraedro é 4. Ora, substituindo na fórmula da característica da esfera, a gente tem que V menos A mais F é 4 menos 6 mais 4. Isso é 2. Então, com isso, a gente responde a nossa pergunta. Afinal, o toro e a esfera são homeomorfos? A resposta é nítida. É claro que não. Por quê? Porque, de acordo com o que a gente viu no teorema, para elas serem homeomorfas, o que tem que acontecer? A característica de Euler por exemplo, no caso que a gente estudou do toro, tem que ser igual à característica de Euler da esfera. E elas não são iguais, porque uma deu 0 e a outra deu 2. Então, a gente tem as nossas considerações finais a partir disso, que existe uma generalização para o cálculo da característica de Euler, que seja S um complexo simplicial. A característica de Euler, põe Carré, de S é dada pela esse x de S, que no caso a gente vai estudar posteriormente, onde esses alfa e is serão números de simplexos de dimensão i. E isso vai ser estudado no próximo objetivo da pesquisa, que essa pesquisa, no caso, é financiada pelo PIBIC, no caso a CNPq, e a gente tem os agradecimentos finais, que é a própria PIBIC pelo financiamento do presente estudo, que tem tornado possível essa realização, além de exercer um trabalho fundamental na vida de diversos pesquisadores e por confiar na ciência brasileira, que tanto carece, né, a gente sabe as situações que a gente enfrenta, de instituições de apoio e fomento. Com isso aqui a gente tem nossas referências, no caso as nossas definições a gente utilizou o Munkers, e a gente usou o livro de invariantes topológicos, no caso para a definição daquele teorema sobre o homeomorfismo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí. Muito obrigado e até a próxima.